Este programa é patrocinado por Learn to Be. Muitos pais desejam que os filhos sejam autónomos e independentes, mas estão preparados para o corte do cordão umbilical e as respostas tortas que surgem do nada. Como se lida com elas? Se se revê nestes cenários, envie-nos as suas perguntas e experiências para o e-mail agenda@saudemais.tv ou para o WhatsApp através do número 938 560 646. A adolescência não é uma fase simples para os jovens nem para os pais. As hormonas e as emoções estão à flor da pele e as decisões nem sempre são fáceis de tomar. Para nos ajudar com as dúvidas dos espectadores acerca desta matéria, está connosco o Dr. João Pedro Lagarelhos, psicólogo. Esqueci mesmo de dizer. Muito obrigada pela sua presença. Dr. João, quais os maiores desafios da adolescência para os pais? Olá, Sandra. Obrigado pelo convite. A adolescência é uma fase de turbulência, é a fase mais longa do ciclo vital da família e é composta, de facto, por desafios tanto para os pais como para os filhos ao longo de toda a etapa. Os pais passam muito pelo desafio de ter um filho que não reconhecem muitas vezes, porque tem novos quereres, novos desejos. E não é fácil lidar muitas vezes com este filho que antes estava debaixo da alçada dos pais, dentro de casa, e agora quer sair, quer se autonomizar, tem crises identificatórias, um corpo que muda muito rapidamente. São vários os desafios. Esse lado, precisamente, de conflito que às vezes existe porque os pais querem ser protetores e continuarem ali com o filho no ninho e os filhos que querem voar para fora do ninho e querem ser autónomos, como é que é possível resolver esses conflitos? Eu diria que uma boa comunicação, flexibilidade, são dois mecanismos a ter em conta. Uma comunicação boa entre pais e filhos favorece a relação e uma relação afetiva favorece também ela uma adolescência mais fluida, mais segura. E existem formas de contornar estes conflitos, ou seja, porque muitas vezes os pais não sabem, perdem a paciência, entra em escala. Os pais também devem se trabalhar para perceber que o seu filho está em mudança e o que ele precisa de apoio. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que se trabalha muito na consulta com adolescentes é precisamente a ansiedade dos pais. Por isso, terem em conta que os pais já tiveram uma adolescência que muitas vezes revivem na adolescência dos filhos. Pensar também que os pais de adolescentes, no tempo atual, são pais que muitas vezes com 45, 50 anos, eles próprios a viver uma crise de valores, uma crise de identidade, um sentido de vida começa a ficar um bocadinho mexido. Então é preciso ter em conta também que pais são estes, que questões trazem eles na relação com os filhos. É possível que às vezes os pais estejam a projetar, como dizia, reviverem a adolescência, estejam a projetar as suas inseguranças no filho? Muitas vezes, muitas vezes. Esse é, aliás, um dos grandes problemas na relação de pais e filhos adolescentes. É a projeção dos pais no que gostariam que os filhos fossem, como gostariam que eles se comportassem e também aquilo que eles próprios viveram na adolescência deles. E daí entrar muitas vezes a crítica aos amigos, o medo face a algumas experimentações, coisas deste género. Sim. E às vezes o dizerem, eu já fui da tua idade, eu sei o que estás a passar. Quando às vezes é diferente, porque todos nós somos diferentes, não é? Muito bem. E tempos muito diferentes e experiências também elas diferentes. Vamos começar então com as questões do público. Comecemos por Fátima Trindade, de 59 anos, de Faro. Tenho uma filha com 14 anos que sempre conversou muito connosco e gostava de estar connosco e com o irmão. Mas nos últimos tempos, nas conversas de família, fica calada e não conta nada sobre o seu dia, estando sempre com o telemóvel. Se lhe perguntamos, dá respostas monocórdicas ou encolhe os ombros. Faz parte da idade ou devo fazer alguma coisa? Deve. Deve. Para já
perceber porque é que a filha tem esta postura. E depois interessar-se por ela, pelo mundo dela, pelas coisas dela, ter também um bocadinho de capacidade de espera que os pais muitas vezes não têm. A adolescência, por ser um momento, é um safanão grande, tanto nos jovens como nas famílias. Então, às vezes, neste safanão, digamos assim, fica tudo assim um bocadinho ansioso, com muita pressa, o jovem com muita pressa de fazer coisas, de se autonomizar, de ter o seu próprio mundo, mas a família também com muita pressa que ele responda às coisas deles, que se comporte de determinada maneira. Por isso, sim, deve interessar-se pela filha, ter capacidade de espera, ter paciência, ir ao mundo dela, sim, mas deve fazer. E no caso em que é uma idade que muitas vezes se valoriza mais a opinião dos amigos, como é que os pais devem lidar com esta situação de se calhar os seus amigos não têm a informação toda? É verdade, os amigos não têm a informação toda. Os amigos, o grupo de pares dos jovens é muito importante. É porque é no grupo de pares que o jovem aprende a experimentar-se em novos papéis, partilha angústias, aprende a como comportar-se de determinada maneira. O que não deve é idealizar os amigos de tal maneira que substituam a família, porque são coisas distintas. E para isso é que é importante ter uma boa relação jovem com os pais. Os pais serem receptivos dos amigos em casa é uma boa estratégia. Ter uma boa comunicação, serem flexíveis. Eu penso que quanto melhor for a relação, mais os amigos terão obviamente o espaço deles, mas não substituem a família. Muitas vezes há aquela ideia de eu sou o melhor amigo do meu filho. É importante distinguir esses papéis. Muito os importante. Amigos são amigos, os pais são pais. Muito importante. Ser um bom pai, uma boa mãe é crucial. Ser amigo, substituir este limite, porque há aqui uma questão de limites, não é? Ser pai não é ser amigo, embora fique muito bem dizer isso e pareça sou muito bem, são questões um bocadinho diferentes. O amigo tem uma função, um papel, e o pai tem outra. Ter uma boa relação enquanto pai e filho é outra coisa, mas e sim, deve ter. Vamos então a mais uma questão da Inês Santos, de 42 anos, da Nazaré. Tenho uma filha com 14 anos que tem sido um desafio. Todos os dias há discussões em casa porque ela acha que pode fazer o que lhe apetece e está sempre a questionar o que lhe dizemos. As regras cá de casa, respondendo torto. Confesso que por vezes perco a paciência e o controle e tenho discussões acesas com ela. Como posso pôr um fim a esta atitude? Aqui tem que haver uma mudança de comportamento de ambas as partes, não é? Sem dúvida. É preciso perceber que questões de fundo estão aí, não é? O que é que leva esta mãe a perder o controlo? Como é que é o ambiente em casa? Que queixa é essa? Não é? É preciso perceber um bocadinho isso de forma assim generalizada. Não é possível avaliar ou diagnosticar muito, mas perceber que a ansiedade traz essa mãe com ela também, não é? Que de alguma forma possa alimentar também alguma rebeldia, alguma postura menos esperada dessa filha. É comum este lado rebelde nos adolescentes, tem a ver com o lado de quererem procurar a sua personalidade e a sua autonomia? Sim, sim. Um adolescente que é muito sossegado, que não sai de casa, que não tem amigos, é que é de estranhar, é que é de ficar atento. Obviamente, no extremo oposto, um adolescente muito rebelde, com comportamentos de risco, também não é nada esperado nem desejável. Agora, um adolescente que procura a sua autonomia, que procura separar-se um bocadinho dos pais e que precisa para procurar essa autonomia, é uma coisa normal, esperada e desejada até. E é importante os pais estarem atentos, ou seja, não perderem as estribeiras, como às vezes se diz, manterem a calma quando há estas discussões, para que os filhos também entendam, eles são o nosso pilar e estão aqui para nós. Fundamental. Aliás, os filhos, tanto a criança como o adolescente, aprende e modela com a atitude dos pais. Se o pai castiga, o filho aprende pelo castigo, ou seja, aprende que há muito pela força que se consegue as coisas. Por isso é fundamental ter aqui alguma cautela
na relação que se estabelece nesta fase. É muito importante isso. A conversa é essencial. Comunicação, flexibilidade, eu diria que são dois termos a decorar em famílias com filhos adolescentes. E que forma é que estes pais, no caso desta mãe, que se calhar ela terá que fazer uma autoavaliação de si também para ganhar estas técnicas e procurar ajuda para saber como lidar com a filha? Sim, sim, sim. Sempre. No trabalho clínico que fazemos, com crianças e com adolescentes, as primeiras sessões habitualmente são... A atenção fica muito colocada nos pais, para percebermos se a queixa é realmente sobre a criança, sobre o adolescente, ou é uma ansiedade dos pais que traz. Não é? Que expectativas tinham estes pais para aquele filho, por exemplo? É uma questão que colocamos. Por isso, sim, deve fazer essa autoanálise, essa autoavaliação. E, se necessário, procurar ajuda de um profissional. Sim, claro, com certeza. Vamos então a mais uma questão. José Pereira, de 50 anos, de Cascais, que pergunta: tenho 2 filhos adolescentes com 13 e 16 anos. Divorciei-me há 2 meses e finalmente consigo ter os meus filhos comigo em guarda partilhada com a mãe. Sei que é uma fase de adaptação, mas por muito que lhes explique que me divorciei da mãe deles e não deles, sinto que a nossa relação não é como era. Há alguma coisa que eu possa fazer? Bom, sim... O senhor, a partida, parece trazer com ele uma ansiedade que é esperada. Parece-me ser um divórcio recente, 2 meses, portanto, todo o sistema familiar ainda está a adaptar-se a esta nova função, não é? Esta nova modalidade. Talvez estar atento, obviamente, se existem queixas de maior, ao nível de comportamento, de humor, de desempenho escolar, por exemplo, nos filhos, mas ter, lá está, alguma capacidade de espera, perceber que é uma coisa nova ainda a lidar, tem 2 meses, não sei se há necessidade de uma intervenção. Pois, para já, pelo menos. Dar tempo ao tempo, no Dar fundo. tempo ao tempo. Nesta fase dos divórcios, em que muitas vezes não são, como nós sabemos, feitos da melhor forma e os pais atacam-se muitas vezes usando os filhos. É importante haver, tudo bem que é uma quebra de uma relação, que se tinha uma expectativa que não se realizou, mas é importante nestas alturas também, principalmente quando há filhos, haver uma procura, às vezes mais tarde até, quando as coisas já estão mais calmas, de um profissional para saberem como lidarem com esta frustração desta relação que não deu certo e procurarem o melhor para os filhos. Claro. Sem dúvida, sem dúvida. Um psicólogo clínico, nestes casos, tem uma função importante de criar boas relações, aquilo que nós chamamos de uma aliança terapêutica, relação terapêutica, e que, a partir dessa relação, dessa aliança terapêutica, possa ajudar, e de formas criativas e adaptadas, a resolver relações que ficaram magoadas, mexidas. Por isso, sim, é importante quando as pessoas sentem que não estão a conseguir gerir ou que qualquer coisa não está a funcionar como seria suposto ou seria expectável, é importante, aí sim, procurar, claro que sim. Nos dias de hoje, ao contrário de algumas décadas em que isso não acontecia, cada vez há mais casais que estão divorciados e os filhos até vivem bem com isso, digamos assim. Muitas vezes até fazem essa jogada de, se o pai não deixa, vamos ver se a mãe permite. Mas ainda assim, há uma normalização do divórcio junto dos jovens, no sentido de... no futuro, se eu tiver uma relação, se não der certo, não é normal, ou, pelo contrário, porque os pais estão divorciados, ainda que se possam dar bem, há aquela coisa de eu quero uma relação mais firme. Eu acho que a normalização de que há pais divorciados, há famílias partidas, sim, existe normalização no sentido de que é muito mais comum hoje em dia do que foi outras décadas. Exatamente. A normalização de deixar de amar e de ser amado, penso que não. E espero que não. Não é? Por isso penso que são coisas diferentes. Mas existe essa ideia de quererem, alguns deles, haver um reforço e às vezes até um excesso de se darem para que não haja separação
nos primeiros namoros ou até relações mais à frente? Não Não se sinto verifica? muito isso. Não sinto muito. Eu penso que, de facto, jovens que crescem com pais divorciados e onde um divórcio foi tumultuoso, onde houve climas mais hostis, têm um desejo grande de que isso não se repita. Exato. Sim. Mas não sinto que seja um ponto estressor no sentido de ficar muito preso a esse episódio. E condicionar depois as escolhas Sim, deles? penso que não. Por WhatsApp chega-nos uma pergunta de Maria Queiroz, de 46 anos, de Braga. Há um mês a minha sogra faleceu subitamente. O meu filho de 13 anos era muito próximo da avó e desde a morte dela anda irritado e revoltado. Já fui chamada à escola por desrespeitar as funcionárias e os professores e disseram-me que o aproveitamento também está a baixar. Cada um de nós faz o luto à sua maneira, mas gostava de ajudar o meu filho e não sei como. A morte de alguém, e de alguém, como nesse caso parece ser tão próximo afetivamente, tem sempre um impacto pessoal e intransmissível, digamos assim. Ou seja, cada um tem a sua própria maneira de lidar, não é? Penso que essa pessoa precisa de se sentir acompanhada, de se sentir compreendida, precisa de um espaço, falo de relação, não tem que ser terapêutica, mas também claro, poderia ser, onde possa partilhar o que vai sentindo e assim gerir melhor os seus sentimentos. Às vezes há aquelas frases de isso vai passar, é só uma fase. Às vezes isso ainda piora. O que é que os pais, neste caso, poderão dizer para que aquele filho sinta que estás a sentir, podes estar a sentir o mesmo que eu, e estás aqui para me apoiar, para me dar escolo, sem julgamentos, sem nada? Bom, alguém vivenciar de forma partilhada a dor ajuda bastante. Por isso, uma mãe ou um pai que possa falar assim com o filho, penso que sim. Que possa não esconder o que sentem também, esconder, não é? Não. Não esconder. Só assim é que o outro tem acesso ao sentir do outro. Muitas vezes os pais precisam de chorar, escondem-se no quarto. É um erro grande. É bom chorar à frente do filho, partilhar até o que está a sentir para que o outro perceba que o que sente não é só dele, não é? Depois se esse luto, esse processo se tornar um pouco mais demorado ou se começar a ter outro tipo de implicações, aí parece-me, no caso que referiu, parece-me muito recente, procurar ajuda profissional, um psicólogo que possa de alguma forma ajudar a passar. Sabe que o luto tem alguns estádios expectáveis e desejáveis de ser ultrapassados. Uma fase inicial, um estádio de negação e até irritação, raiva, que parece-me o caso que abordo. Depois, um terceiro estádio, um momento mais depressivo, onde a pessoa sente com mais intensidade a morte. E depois, um último estádio da aceitação. E aí estamos num processo já mais contínuo e bem feito de luto. E no caso, por exemplo, em que, porque muitas vezes nestas fases ouve-se, agora vais ter de ser forte porque tens de dar apoio à tua mãe ou tens de dar apoio ao teu irmão. Este ser forte às vezes implica precisamente o esconder os sentimentos e o meter para dentro, que é o que não se deve fazer mesmo. Deve-se falar, deve-se exteriorizar. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é dos grandes... Uma das grandes funções do espaço terapêutico é essa exteriorização, em que a pessoa partilha e exterioriza tudo o que vai sentindo. O ser forte, vamos lá ver, não é guardar que se é forte, não é? Não é guardar para dentro, fechar-se em copas que se é forte. Ser forte é ter capacidade de espera, saber gerir, sentir, mesmo doendo, isso é que é ser forte. As pessoas... por vezes têm a melhor intenção, obviamente, mas podem passar de facto assim uma ideia errada do que ser forte é aguentar pelo bem do outro. Não, ser forte é estar para o outro, mas estar para si próprio também, não é?
E, no fundo, como é que eles podem, no caso dos adolescentes, em que, não sei se é o caso do filho da Maria Queiroz, mas nestes casos em que às vezes até é a primeira perda, em que nunca tiveram de lidar com uma situação destas, que ferramentas é que estes jovens podem ter para aprender a lidar com a dor? Partilhá-la, senti-la, exteriorizar, como falámos, escrever sobre o que sentem. Um exemplo engraçado, por vezes pode ser feito, é escrever uma carta à pessoa que faleceu, uma forma, escrever aquilo que não lhe disse para se despedir, por exemplo, não é? Serve um bocadinho como, por vezes, limpar de culpas. Às vezes a pessoa que sente um pouco de culpa não ter estado nos momentos finais de outra forma. A escrita é uma boa arma, uma boa ferramenta. Vamos então a mais uma questão do Rodrigo Sequeira, de 52 anos, de Lisboa. O meu filho tem 15 anos e mudou de escola por causa da área que queria seguir. Há umas semanas, a minha mulher, quando ia pôr a roupa dele para lavar, apanhou um charro no bolso das calças. Quando o confrontámos, disse que na escola toda a gente fumava aquilo e que não via nenhum problema. Devemos mudá-lo de escola de novo? Temos receio que esta situação se torne mais grave, mesmo porque na escola não deram qualquer solução, dizendo que na escola não há drogas. Bom, esse jovem mudou de escola recentemente, pelo que percebi. Sim, mudou de área. Mudou de Portanto, área. mudou de escola. Mudou de escola. Parece-me que já ia viver várias mudanças. É preciso analisar isso com mais detalhes. Muitas vezes os consumos iniciam-se ou são efetuados pela aculturação, ou seja, uma forma Quererem de pertencer. Não é? Exatamente, exatamente. Aí é preciso, de facto, perceber esse jovem consumia antes de mudar de escola, porque podemos estar aí a entrar numa ansiedade expectável, normal, como é óbvio, que esses pais possam ter, mas não ir à origem da questão, digamos assim, e mudar de escola e os consumos. É preciso perceber melhor porque é que esse jovem consome, que ambiente é que ele tem, que representação é que ele faz dos consumos e da fase em que está a passar. Merece outro tipo de análise e conversa, sim. porque Sim. pode até ter aquilo sem ter fumado propriamente, só para mostrar aos outros que tem, não é? Exatamente. Tem que se fazer uma boa avaliação disto. Sem dúvida. E no caso, muitas vezes que nós vemos as preocupações dos pais com as drogas, com o álcool, e que muitas vezes vemos os jovens ainda muito miúdos, já à noite, que apesar do álcool não ser permitido só a partir de uma certa idade, mas que nós vemos miúdos muito mais novos a beber e às vezes em estados lastimáveis. Também nisso, o que é que os pais podem fazer? Ou seja, não os podem trancar em casa, porque é importante eles socializarem e saírem com os amigos. Mas voltamos ao mesmo, a conversa é sempre importante e terem confiança nas ferramentas que lhes deram para que eles possam tomar boas decisões. Sim, um ambiente afetivo com boa comunicação é meio caminho andado, digamos assim, para ter uma melhor visão sobre os consumos, sobre os comportamentos. Eu penso que a psicoeducação é muito importante, ela existe, é feita há muitos anos e continua a ser feita nas escolas, nos colégios, nas universidades e na televisão também, muitas vezes. Eu penso que a psicoeducação é muito importante, passar esta imagem do que é que são as consequências, do que é que... e estar com o jovem, ser flexível com ele, mas mostrando-lhe um bocadinho os riscos que corre, obviamente, nos consumos. Não sei se proibir, se trancar em casa não será certamente a melhor forma. Penso que não. O fruto proibido costuma ser o mais apetecido, não é? Por isso, penso que responsabilizar o jovem pelos seus atos, pelas suas consequências, mostrando-lhe os riscos que corre, com imagens, com histórias, com exemplos, penso que é muito, muito útil. Nós temos visto, por exemplo, alguns estudos do CICAD de aumento de consumos quer de álcool, quer de estupefacientes.
Numa altura em que há tanta informação, os próprios pais estão mais atentos e conversam mais com os filhos do que em gerações anteriores. Por que é que estes números continuam tão elevados e não há forma de baixá-los? Lidar com sentimentos, baixa autoestima. Vivemos uma fase, uma era, um tempo de muita ansiedade. Jovens com vários quadros de depressão, pós-pandemia também, aumentou até bastante. Exato. São algumas das razões para continuar a haver consumos tão elevados, infelizmente. Muito obrigada pelo seu tempo e por responder Obrigado, a estas Sandra. questões dos nossos espectadores e por estar tão disponível para nós. Obrigado. As nossas crianças crescem e nem sempre sabemos lidar com isso, nem nós, nem elas. Hoje vimos pela partilha dos nossos espectadores que há situações que nos levam ao limite ou que nos deixam às escuras sem vislumbrar a luz ao fundo do túnel. Se está perante um destes casos, não tenha receio de pedir ajuda a um especialista. No próximo programa voltamos com outro tema, por isso já sabe, envie-nos as suas perguntas por e-mail, para agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contato connosco através das nossas redes sociais. Este programa foi patrocinado por Learn to Be.